Bom dia, os amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Mais uma manhã abençoada, mais um dia de escola bíblica dominical. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo de Mateus, Hoje com o capítulo de número 7, e nós vamos meditar agora na palavra do Senhor. Ao estudar esse capítulo, eu me lembrei muito da forma que Jesus agia, Jesus utilizava para falar com as pessoas, e ele utilizava de diferentes formas para transmitir o evangelho, às vezes falando diretamente, ou às vezes falando indiretamente. Em alguns momentos nós vamos ver Jesus falando para algumas pessoas: o que queres que eu te faça? A tua fé te curou, vá e não peques mais. Em outros momentos nós vamos ver Jesus falando por parábolas, Podemos citar aqui a questão da mulher samaritana, onde ele fez alguns rodeios para falar da água da vida. Mas o que de fato é que a palavra de Deus é poderosa. E independente da forma que Jesus falou ou vai falar, ele sempre vai preencher o vazio do meu e do seu coração, porque a palavra dele é poderosa, viva e eficaz. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, ser ministrado pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar agora para que a gente possa orar, agradecer a Deus por esse momento e para que Ele fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Pai, mais uma vez nessa manhã, nós Te adoramos, Te glorificamos e Te agradecemos por esse momento, pela Tua palavra, por Tua presença em nossas vidas, e pedimos a Ti, ó Pai, que fique à vontade em nossos corações e nossas mentes, para falar conosco, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos transformar pelo poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado nessa manhã por esse estudo, por cada vida, Senhor, que está sendo ministrada nesta manhã. Que o Senhor tenha liberdade, Deus, para agir em nossas vidas e através de nós. Assim, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, Mateus 7, eu dividi aqui por tópicos, O capítulo também é um capítulo bem grande, bem extensivo. São 29 versículos. E o primeiro tópico aqui fala sobre o julgamento próprio. Vai do versículo de número 1 ao número 5. Queria ler com os amados. Versículo 1. Não julguem para vocês não serem julgados. Versículo de número 2. Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usado para medir vocês. Versículo de número 3. Porque você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Versículo de número 4. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Versículo de número 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nesses 5 primeiros versículos, irmãos, eu pude tirar algumas lições, e destaquei 3 lições aprendidas que quero compartilhar com os amados. A primeira é que o único que pode julgar é Deus, ninguém mais. Só Ele tem esse poder, só Ele tem essa autoridade. E quando nós julgamos, ou tentamos julgar o outro, é como se nós estivéssemos tomando o lugar de Deus, ou tentando tomar, porque é impossível alguém tomar o lugar de Deus. E o resultado, a própria palavra diz no versículo de número 2, nós somos julgados também, com a mesma medida em que julgamos. Então, primeiro aprendizado, nós não temos poder e autoridade para julgar ninguém, somente Deus. Segundo aprendizado aqui, e eu quero trazer para o nosso contexto, é que nós sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. E aí qual é a dica, O que devemos fazer? Plantar uma semente boa. Fazer o que é bom para colher o que é bom. Ou seja, amar para ser amado
respeitar para ser respeitado. E nós vamos ver um pouco mais à frente, no versículo 12, um direcionamento para nossas vidas, que é fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós. Então, fazer o bem, amar o próximo, independente de qualquer coisa, amar e fazer aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Terceira situação que eu aprendo aqui, e é muito importante, isso tem acontecido muito no meio evangélico, tenho visto isso, é que devemos tomar muito cuidado com as atitudes após nós nos tornarmos cristãos. Por quê? Muitos de nós, após se tornar cristão, confundimos as coisas de tal forma que achamos que estamos acima dos outros. Isso é um perigo. Por que esse perigo? Porque todos nós continuamos dependentes da misericórdia de Deus sempre. Mesmo se tornando cristão, nós continuamos dependentes da misericórdia de Deus. Ele que continua nos mantendo, nos sustentando, nos guiando e nos direcionando. E alguns de nós confundem isso. E quando a gente confunde isso, a gente deixa de pregar e viver o verdadeiro evangelho. Então é preciso que nós tenhamos cuidado, porque isso é perigoso. Isso pode nos afastar da presença do Senhor. Amém? E outra coisa, todo aquele que crê em Jesus Cristo e que se torna nova criatura e que busca a presença de Deus em espírito e em verdade, ele também é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Então todos nós somos iguais. A diferença é que quando um busca mais do que o outro, ele se aproxima mais de Deus. Mas o amor de Deus por todos é o mesmo. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, como a própria Escritura diz, nós precisamos nos examinar, saber como nós estamos, como nós somos como servos do Senhor e seguir a nossa vida rumo ao alvo, que é a presença de Jesus. Amém? Que você possa entender isso nessa manhã, em nome de Jesus. E aqui uma observação: se você é vencedor, se Deus tem te abençoado, né? Se os teus sonhos têm sido realizados, se você tem conquistado, glória a Deus por isso, irmãos. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Mas nunca esqueça que você continua totalmente dependente da misericórdia e graça do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Agora, se o seu irmão está com dificuldade, não consegue avançar, o que ele precisa? Ele precisa de ajuda, ele precisa de oração, ele precisa de palavras de Deus, talvez ele precisa de atenção, mas o que ele realmente não precisa, de maneira nenhuma, é do meu ou do seu julgamento. Ele não precisa que nós venhamos julgar a vida dele, porque somente Deus tem essa autoridade. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Versículo de número 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que eu entendo aqui, e aprendo, irmãos, é que nós não podemos desperdiçar os nossos dons. Deus escolheu a mim, Deus escolheu você para ser abençoado, mas também para abençoar pessoas através dos nossos dons. E muitos de nós não colocamos nossos dons em prática. Nós jogamos esses dons fora, jogamos essas pérolas, essa riqueza aos porcos. Então eu aprendo isso com esse versículo. Versículo de número 7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Versículo de número 8. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que nós precisamos manter o nosso foco em Jesus, olhar para o alvo e as nossas expectativas
tem que estar no nosso Senhor, que é Ele que nos mantém, nos direciona e nos fortalece. E não há outro Deus na nossa vida a não ser Ele. Amém? E a nossa resposta está somente nele. Não adianta a gente esperar do homem, porque o homem pode decepcionar cada um de nós. Mas Deus não. Ele não vai nos decepcionar, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel e Ele cuida de cada um de nós. Então não adianta buscar em outro lugar. Buscar no Senhor, estar na presença do Senhor, na direção do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém? Versículos de número 9 até o número 12, né? Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. É o que nós havíamos comentado no início do estudo, né? Devemos fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Tratar os outros da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratado. Amar para ser amado. Amém? Versículo de número... E mesmo com toda a maldade, né, que o homem tem no coração, nós somos bem cuidados pelos nossos pais. Então a palavra aqui diz que ainda mais o nosso Deus, que é maravilhoso, de um amor incondicional, e quão grande coisas Ele dará para nós através dos nossos pedidos. Então é confiar nele, pedir o que você precisa a Ele e esperar dele, em nome de Jesus. Voltando aqui, versículo de número 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O que eu aprendo aqui nesses dois versículos também, amados, é que o texto ele nos lembra das nossas escolhas, das escolhas que nós devemos fazer, né? E que essas escolhas elas têm que estar baseadas naquilo que nós acreditamos. E os nossos olhos devem estar fitados, limpos e fitados na salvação, que é o mais importante. Nós só estamos aqui ainda porque ainda há pessoas para serem salvas, para serem alcançadas por Jesus Cristo, porque nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é um dia estar junto com o Pai, louvando e glorificando o nome dele. E aí ele tipifica aqui a porta estreita e porta larga, e diz que nem sempre é aquilo que parece bom aos nossos olhos, que parece agradável, vai ser o que nós vamos tomar para nossas vidas. E ele lembra do cuidado que nós devemos ter com o cisco no olho, com a trave, né, com a viga no olho. Cuidado com aquilo que a gente está vendo e o que nós estamos pensando, aquilo que a gente julga ser bom aos nossos olhos, à nossa visão. Isso pode nos afastar da presença do Senhor. Então fique ligado, tome cuidado, que os seus olhos sejam limpos e que você consiga enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo e diferenciar isso para viver uma vida santa com Deus. Amém? Versículo de número 15. Ele pede outro cuidado aqui, né? E agora ele fala dos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas árvores ruins dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Qual o aprendizado que eu tomei para a minha vida aqui?
e compartilho com você. Aqui é uma advertência a respeito das pessoas que podem nos influenciar a se desviar da nossa fé. Ou seja, ele fala diretamente dos falsos profetas e uma das formas, e algumas formas de identificar esses falsos profetas. E ele cita, né, como testemunho de vida, viver o que prega, se realmente a pessoa que está falando para você da palavra de Deus, que está tentando te conduzir dentro da palavra, se realmente ela vive o que prega, né, se tem vida com Deus. E ele destaca principalmente os frutos gerados por esses falsos profetas. Qual a procedência desses frutos, né? Ele cita aqui no versículo 17 que árvore boa tem que dar fruto bom. Árvore boa não pode dar fruto ruim. Então é uma das formas de não ser enganado por essas pessoas, que nós precisamos avaliar antes de ouvir ou de colocar algo em prática baseado em coisas que pessoas que não têm um bom testemunho da presença de Deus. Amém? Versículo de número 21 a 23 aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Forte, né, amados? Eu não sei se os amados lembram, mas no início do nosso estudo, eu comentei que só Deus pode julgar. Ninguém tem autoridade para julgar ninguém. E por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus, ele conhece o nosso íntimo. Nós podemos ser enganados por palavras, por gestos, por atitudes, mas Deus conhece cada um de nós no íntimo e no profundo. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E disso ninguém vai escapar. Então, às vezes, nós ficamos um pouco tristes, né, por ver pessoas brincando com as coisas de Deus, brincando com o Evangelho, zombando do Evangelho. Mas, irmãos, tenha certeza de uma coisa. Todos vão prestar contas a Deus. Então, não fique triste. Continue pregando, continue vivendo o Evangelho, continue crendo que Cristo é o Senhor. Continue na direção e na presença do Pai. E deixa Ele te abençoar e te conduzir. Não fique triste, não dê ideia para o que os outros vão falar. Você sabe quem você é e quão grande e maravilhoso é o Deus que cuida de você. E quão grande e importante você é para Deus. Então não esqueça disso. Coloque isso no seu coração e siga em frente em nome de Jesus. Amém? Em Gálatas, capítulo 6, a palavra de Deus diz, para complementar isso que nós falamos aqui, a palavra de Deus, capítulo 6, Gálatas, versículo 7, diz assim, não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Então, tá aí, o controle continua nas mãos de Deus e eu fico triste, né, porque alguns não conseguem acreditar e aí vão prestar contas a Deus. Amém? Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, porque tinha seus alicerces, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem
tem autoridade e não como os mestres da lei. Duas coisas também eu tirei como exemplo, né, para o nosso contexto, para o nosso dia a dia e principalmente para a minha vida. Primeiro exemplo, com base nesse pequeno texto que nós lemos, eu botei aqui casa na areia. O que vem a ser casa na areia para nossas vidas hoje? É tudo aquilo que nós fazemos sozinho, e isso sem envolver Jesus. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos sozinho, sem envolver Jesus, se torna provisório. Vou repetir para você. Tudo que fazemos sozinhos, sem envolver Jesus, se torna provisório. E a casa na rocha? Eu coloquei aqui um exemplo para o nosso dia a dia, que é tudo o que fazemos e é submetido ao senhorio de Jesus se torna permanente. E eu digo isso mesmo que ainda demore mais do que nós gostaríamos. Às vezes nós somos impacientes, né? Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mesmo quando as coisas acontecem, demora mais do que nós gostaríamos, eu te garanto que quando nós colocamos nossos sonhos e nossos projetos sobre o governo de Deus, as coisas se tornam permanentes. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Por isso nós podemos descansar nele, aguardar nele. E na casa da areia, né, casa alicerçada na areia, eu coloquei um exemplo aqui sobre relacionamento, né, questões de relacionamento entre pessoas, ou seja, uma amizade, um relacionamento conjugal, um relacionamento no trabalho. Normalmente, quando nós temos um problema para resolver, nós tendemos a resolver aquilo de uma forma dando um presente, colocando a nossa opinião, né, impondo a nossa opinião, tentando deixar com que aquela pessoa perceba que ela está errada e nós estamos certos. E isso se torna provisório porque a gente nunca consegue resolver de verdade. E às vezes a questão para ser resolvida precisa simplesmente de oração, ou precisa de pedir perdão, ou liberar perdão para aquela pessoa, ou simplesmente falar para aquela pessoa o quanto ela é importante para nós, mas nós somos orgulhosos, nós sempre queremos provar que nós temos razão. E aí nós não conseguimos resolver o problema. Nossa casa ela está construída na areia. Aquele problema ele se torna provisório. A gente consegue só prolongar um pouco mais, estender um pouco mais, colocar o problema para frente, mas ele volta para nós. Então, fica aqui esses dois exemplos para a nossa vida, né? Tudo que você faz sem envolver Jesus se torna provisório. Mas tudo aquilo que você faz e se submete ao senhorio de Jesus se torna permanente. Que as coisas na sua vida sejam permanentes porque são direcionadas pelo nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Para complementar esses dois exemplos, eu queria compartilhar aqui em Salmos, com os amados, Salmos 117, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, irmãos, se Deus não estiver no controle, se você não colocar Deus na frente e pedir direção a Ele, tudo vai ser provisório. Mas se você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, as coisas vão se tornar definitivas, vão se tornar permanentes, porque Deus não abençoa pela metade. A bênção dele é completa. E que ela seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Para a gente finalizar, eu relacionei aqui quatro tópicos fortes para nossas vidas e eu queria profetizar sobre a sua vida em relação a cada um deles. O primeiro é visão, sobre cada um de nós enxergar o que é correto aos olhos de Deus e praticar. Então, sobre visão, eu quero profetizar sobre a sua vida que os seus olhos sejam protegidos de todo o mal, que a sua mente seja renovada e que você continue cultuando e adorando ao nosso Deus em todo o tempo, em nome de Jesus. O segundo tópico são os dons desperdiçados. Também quero profetizar sobre a sua vida, que ao colocar em prática os dons concedidos por Deus,
vocês sejam abençoados, mas que o testemunho desses dons abençoe vidas, transforme vidas e sempre glorifique o nome do Senhor. Seja qual for a coisa que você estiver colocando em prática, que seja bênção para você, mas também que seja testemunho de vida e edificação para a vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, amém? Terceiro tópico é foco em Jesus. Que a sua mente esteja fitada na salvação. Em um dia estar com Jesus face a face e que o Espírito Santo de Deus nunca te deixe esquecer o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido do evangelho, que é pregar o arrependimento e a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso esteja bem claro na tua mente e no teu coração, em nome de Jesus. E o quarto tópico fala aqui sobre a fé alicerçada. Sobre isso eu quero profetizar na sua vida que a sua casa seja fundada na rocha e a sua vida seja governada única e exclusivamente pelo nosso Deus. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Graça e paz de Cristo seja com todos. Amém?